Boa tarde, galera do meu Brasil! Tudo bem com vocês? Peço desculpas aí pelo atraso. Tivemos alguns problemas técnicos que a gente correu aqui para resolver. Vocês não têm ideia, a gente correndo aqui nos estúdios do Grupo Top RH, tá? Para poder resolver e levar a informação para vocês. Como eu disse, estamos aqui no estúdio do Grupo Top RH, respeitando, né, as normas de segurança. Chegamos com nossa máscara, temos o nosso álcool gel, estamos respeitando o distanciamento, né? E eu espero que você também esteja na sua casa esperando toda essa coisa de pandemia passar. O importante é você estar em casa e você está querendo conhecimento. E a gente vai levar o conhecimento para você. Esse é o objetivo do Grupo Top RH. Tínhamos os nossos eventos presenciais que se transformaram agora nas lives, principalmente o encontro. É uma ação que vem desde 2009, a gente vem trazendo para o mercado em espaços parceiros e que desde março ele se tornou online. E esse é o número 10, tá? Para vocês que querem saber mais sobre os próximos encontros, a gente tem mais 7 ainda para acontecer. Ontem, a Gabi soltou a nossa newsletter. E vocês, como inscritos do encontro, vocês estão recebendo gratuitamente. Lá, vocês podem acessar todos os nossos eventos. Lógico, a gente tem outras informações tão importantes quanto. Vocês têm podcast, vocês têm entrevistas, vocês podem baixar e-books, tá? Mas clica lá na abinha dos eventos, então vocês vão ter os encontros e vocês vão também ficar sabendo de um congresso que o Grupo Top RH está reservando para vocês agora em agosto, de 17 a 21 de agosto, um congresso de 5 dias, digital, e o mais importante, galera, gratuito, é isso mesmo. Olha, a cada dia a gente vai ter 7 salas trazendo os mais variados temas, como, por exemplo, cultura organizacional, diversidade e inclusão, liderança, gestão 5.0, saúde corporativa, saúde no ambiente de trabalho. Enfim, são temas atuais para que você, mesmo dentro de casa, possa se informar. São cases que as empresas estarão trazendo. Essas empresas são empresas que estão concorrendo ao Prêmio Top of Mind de RH. Então elas vão trazer cases, o que elas estão fazendo internamente, que pode servir de exemplo para você aplicar na sua empresa, tá bom? E a avaliação também do congresso, da palestra de hoje é muito importante, tá? Para o Grupo Top RH, o Arthur que está aqui do meu lado, para a gente poder saber. Então, preencham, vocês vão receber um link ao final do evento, preencha essa avaliação e ela vai dar direito para vocês concorrerem a uma entrada gratuita num outro evento que a gente vai ter dia 19 de novembro, que é Tecnologia e Employee Experience. O ano passado a gente fez presencial, a gente teve assim, casa lotada, 200 pessoas para poder estar ali aprendendo um pouco mais sobre People Analytics. Esse ano, como eu falei, Tecnologia e Employee Experience. Aliás, a GPTW, ela é nossa parceira nesse evento. Tá? Então, preencham, entreguem a avaliação e todo final de mês, hoje é quarta, sexta-feira a gente vai ter o sorteio desse mês. Então, até outubro, final do mês, a gente vai sortear uma entrada gratuita para esse congresso. Então, galera, olha, vocês têm encontro, vocês têm o Top RH Sync para participar em agosto e vocês têm esse que é o Employee Experience para vocês poderem estar concorrendo, tá bom? São muitos eventos para vocês estarem aí em casa, mas abrindo as portas para a informação. Tá bom? Eu quero agradecer os nossos patrocinadores de hoje, agradecer a Lelo e a Pedata. Vocês vão ouvir um videozinho deles e depois eu volto. Tá bom? Vamos lá!
tendências mudam sempre. E uma empresa tem duas opções: esperar a mudança ou liderar o caminho. Nós escolhemos estar à frente, conectar pessoas e negócios de um jeito inteligente. Nos envolvemos e aprendemos para oferecer soluções melhores. Porque a única coisa que nunca vai mudar é a nossa vontade de inovar para todo mundo crescer. Alelo é tudo isso. Meu nome é Arthur, sou consultor do GPTW. Eu atuo, já atuei em mais de 60 empresas dentro do GPTW aí ao longo de alguns anos. Então conheço bastante aqui de alguns setores, mas especificamente trabalho aí no setor financeiro, agronegócio, tecnologia, serviços. Então a gente consegue compreender muito do ambiente de trabalho, dentro do setor, cada uma das peculiaridades dos setores. Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a temática de Employee Experience. Eu vou passar rapidamente pelo conceito de EX, vou dar algumas dicas práticas do que é, do que não é, de como construir essa jornada, como pensar na experiência do seu colaborador. E também ao final a gente discute um pouquinho as questões da pandemia frente à experiência do colaborador. A ideia é que também vocês participem desse encontro com a gente, então mandem aí as suas perguntas, dúvidas, sugestão, curiosidade, enfim, uma temática específica dentro de Employee Experience para a gente conversar. A gente vai estar aqui acompanhando vocês, os seus comentários, então comentem bastante aí, contem para a gente de onde vocês estão assistindo a gente também e vamos fazer com que essa nossa troca de conhecimento seja bacana para a gente aproveitar aí nosso encontro nessa tarde de hoje. Então, o Great Place to Work, o GPTW, para a gente não gastar toda hora o inglês, o GPTW é uma consultoria global que apoia as organizações para obterem o melhor resultado através de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. O GPTW atua aí através de pesquisas de clima em mais de 90 países ao redor do mundo, uma metodologia global, e aqui no Brasil a gente faz também um serviço, trabalha com as pesquisas de clima, pesquisa Pulse, trabalhamos com desenvolvimento de lideranças e também com essa parte de consultoria voltada ali para trabalhar o ambiente, para melhorar o ambiente de trabalho nas organizações. É engraçado que quando a gente fala sobre essa temática, o Employee Experience, a gente fala sobre empresa, as pessoas sempre perguntam, Arthur, mas o que é a empresa? Quem é a empresa? E as pessoas costumam associar, olha, empresa, geralmente elas associam com um logo, a empresa, ela geralmente associa com o que a gente está acostumado a ver em mercado, propaganda, mas na verdade, o que é a empresa? A empresa é feita de pessoas. As pessoas compartilham com vocês todos os dias os desafios. São essas pessoas que justamente fazem a empresa. Então, quando a gente fala quem é o GPTW, o que é o GPTW? O GPTW são todas as pessoas espalhadas pelo Brasil que nos apoiam, que trabalham conosco, nos apoiam a alcançar a nossa missão, a chegar na nossa missão, que é de fato construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um great place to work for all, em um excelente lugar para trabalhar para todos. E essa nossa missão, ela não se constrói sozinha. A gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa cada vez mais do interesse das empresas, do interesse aí de gestores, de líderes, para que a gente possa fazer essa construção e essa transformação. Então é muito legal a gente poder estar aqui fazendo essa troca, conversar com vocês e falar com vocês também sobre a temática de Employee Experience. Quando a gente conversa e fala sobre essa temática, falamos aqui no começo da nossa conversa, as pessoas perguntam, Arthur, quando que eu devo começar a me preocupar com as pessoas dentro da empresa? Olha, a minha resposta seria agora, mas não vai embora agora não. Primeiro fica aqui com a gente, vamos conversar um pouquinho da temática, mas se você não pensou muito ainda como é a jornada completa do seu colaborador, eu deixo aqui já um aviso. Comece a pensar assim que a gente acabar a nossa conversa. É muito importante a gente entender a percepção do nosso colaborador frente à nossa empresa, mas também de que forma a gente está proporcionando a experiência para essa pessoa no dia a dia de trabalho. O pessoal comenta, é engraçado, assim, mas quem que cuida do RH?
Então, reforço aqui, como o Del bem mencionou, espero que estejam todos bem aí, seja em casa, ou seja também para a parte do público que precisa aí, frequentar o local físico de trabalho. Vamos retornar então para a nossa temática de feedback, né? Falei para vocês dessa ferramenta maravilhosa, 100% gratuita e que tem um impacto gigante na experiência do seu colaborador. Então, quando a gente fala, né, relembrando as nossas 6 etapas ali do Employee Experience, a gente fala da atração, a gente fala do recrutamento, da integração e também do desenvolvimento. Desenvolvimento, falamos rapidamente, né, sobre as oportunidades de treinamento, seja técnico, comportamental, os programas, né, de desenvolvimento, como auxílio a uma graduação, pós-graduação, curso de idioma, e também o feedback, que é a principal ferramenta, né, que a gente tem para trabalhar o desenvolvimento e também a gestão no dia a dia. Por que o feedback, né? A gente precisa repensar um pouco o modelo de feedback e não necessariamente, né, quando a gente repensa, a gente precisa criar uma nova nomenclatura. Eu sinto que a gente tem um pouco dessa vontade de criar aqui talvez novos conceitos ou novas nomenclaturas, mas eu peço uma atenção para a gente voltar um pouquinho ali para o arroz e feijão, para a gente ver se está fazendo bem feito essa primeira etapa. A gente pode aproveitar esse momento para fazer uma troca, entender não só como o colaborador Arthur está, mas como o Arthur está lidando, por exemplo, principalmente nesse momento, com toda a situação de pandemia, né? O Arthur tem ali alguma pessoa na sua casa que seja, por exemplo, zona de risco, a gente tem alguma pessoa que dentro da sua casa tem ali, inspira algum cuidado, e aí de repente a gente está fazendo uma movimentação da empresa de retornar para o escritório. Então é importante, o feedback ele é um canal totalmente aberto, onde você pode aproveitar para falar com o seu colaborador, para escutar o seu colaborador e também para desenvolver não só, né, o profissional, mas também como a pessoa que está ali tendo essa conversa. Então, assim, muita atenção ao feedback. Eu falaria que se a gente tivesse que chutar assim, uma ferramenta, Arthur, me fala agora uma principal ferramenta que você pode ter dentro do RH. Feedback. Falo como uma ferramenta que vem ali, né, estruturada pelo time de recursos humanos, mas quem é responsável por dar o feedback, por fazer o feedback, por fazer gestão de pessoas é a liderança, né, a liderança do time. O RH vai ser o apoio estratégico dessa etapa. Seguindo em frente para a nossa jornada, a gente fala aqui num quinto momento sobre retenção, né? Algumas pessoas não gostam muito da palavra retenção, mas aqui nesse pilar a gente precisa pensar de que forma a gente faz com que o nosso colaborador fique na empresa, tá? Seja através de alguns motivos de permanência, digamos assim, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, a nossa pesquisa do GPTW dentro das empresas, a gente tem alguns motivos de permanência, né? Perguntamos para os colaboradores. Dentre eles, a gente fala aqui das oportunidades de crescer e se desenvolver, a gente fala de remuneração e benefício, alinhamento de valores pessoais com os valores da empresa, falamos também sobre o equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional. E quando a gente olha esse resultado, quando a gente vê, né, esse número nas empresas em que pesquisamos, e aqui independente do setor, tá? Aqui a gente fala todos os setores. Os colaboradores que apontam que o principal motivo de permanência na minha empresa são justamente as oportunidades que eu tenho de crescer e me desenvolver, são os colaboradores que têm a melhor percepção em relação ao ambiente de trabalho, né? São os colaboradores que estão muito mais engajados no dia a dia da empresa. E, por um lado contrário, né, que algumas pessoas pensam que, não, com certeza remuneração e benefício é um fator decisivo. Talvez decisivo não, eu diria que é um fator complementar, porque quando a gente olha as pessoas que ficam exclusivamente por esse motivo, a gente percebe que são pessoas que já não têm uma percepção tão positiva em relação à empresa. Então pensa naquela coisa, né? Olha, talvez o único motivo da gente estar aqui, o principal motivo de eu estar aqui é a remuneração e benefício, eu vou ter talvez 2, 3 dias de alegria no meu mês de trabalho, né? Que é quando cai o salário, ou quando cai, por exemplo, o VR, né? O VR, o ticket, enfim. Mas o vale-refeição, né? Que é o ponto mais
procurado pelos colaboradores. A gente sabe o quanto as pessoas ficam felizes quando recebem um VR. Eu, pelo menos, fico muito feliz. Né? Uma pessoa que aprecia uma boa culinária, uma boa gastronomia, eu fico muito feliz quando cai o VR. Então, assim, quando a gente pensa na retenção, a gente precisa pensar, né, como a gente está fazendo, como a gente estruturou ao longo da jornada do nosso colaborador a trilha de carreira do nosso colaborador. Né? A gente fala muito sobre plano ou trilha de carreira. O plano de carreira, eu gosto de usar o trilha, né? Porque o plano de carreira não é a empresa que vai ter o plano da sua carreira, ela vai ter a trilha. Porque o planejamento da sua carreira é você que precisa fazer, né? Você precisa entender aonde você quer chegar, a empresa precisa te dizer o como chegar, né? Por isso tem essa trilha. Então, quando a gente fala de retenção, a gente passa aqui por inúmeras etapas. A gente fala sobre ter uma comunicação transparente e acessível com todos. A gente fala aqui das oportunidades de crescimento, promoção, transferência, seja uma movimentação lateral, que esses critérios estejam muito claros para todas as pessoas que estão participando do processo. As ações de reconhecimento precisam ser transparentes e comunicado a todos, né, para as pessoas entenderem o porquê, o motivo daquele reconhecimento de um determinado colaborador, para que a gente possa permear dentro do ambiente de trabalho. E aqui eu vou relacionar com as 5 dimensões que a gente trabalha dentro da nossa metodologia do GPTW. Ao longo, né, da retenção do nosso colaborador, essa jornada que ele vai ter na nossa empresa, a gente precisa pensar, né, em construir um ambiente de confiança, onde a gente tenha orgulho do que a gente faz, onde a gente tem um bom relacionamento com as pessoas que a gente trabalha e principalmente num ambiente de confiança. E essa confiança, ela fica muito na figura da liderança, né? E aqui a confiança a gente distribui em outras 3 dimensões quando a gente fala de credibilidade, imparcialidade e também quando a gente fala do respeito. Então é muito importante mapear a jornada do seu colaborador durante, né, a experiência dele na empresa. E por último, a nossa última e 6ª etapa da jornada do colaborador, a gente fala justamente sobre a transição. Né? A transição aqui seja para uma outra empresa ou uma transição que a gente fala, no caso do colaborador, por exemplo, se aposentar. Né? E a transição é um momento crucial para a gente fazer esse acompanhamento da jornada. Né? Seja num pedido de demissão, por exemplo, em que momento exato foi que houve essa ruptura na experiência do colaborador que levou ele a pensar, eu acho que chegou o momento de eu sair da empresa. Tá? E aqui a gente tem diversos motivos, entre eles uma movimentação natural de carreira. Mas se essa decisão, né, ela veio de uma ruptura dessa experiência, a gente precisa saber aonde aconteceu essa ruptura para a gente, claro, poder acompanhar e poder ali, né, de certa forma, atualizar essa jornada para que a gente não perca outros colaboradores pelo mesmo motivo. Então, assim, fiquem muito atentos, principalmente ao feedback de desligamento. Né? A gente sabe que muitas vezes o tempo consome, né, o nosso dia a dia, mas o feedback de desligamento é um excelente termômetro para a gente entender, né, como está a nossa jornada. Certo? Quando a gente fala dessa experiência, né, a gente passou por esses 6 pontos, né, do nosso Employee Experience, né, falamos de atração, recrutamento, integração, desenvolvimento, retenção e também da transição. Agora sim, Arthur, como que eu faço para construir, né, essa jornada? De que forma eu posso pensar aqui para construir a experiência do meu colaborador? Aqui eu trago, baseado na metodologia do GPTW, eu trago aqui 9 práticas culturais que vão auxiliar vocês para pensar, né, na hora de pensar nas práticas culturais que vocês têm na organização e pensar de que forma a gente consegue entender as práticas que elas consigam complementar toda essa experiência. Então aqui a gente fala sobre inspirar os seus colaboradores, inspirar os seus funcionários. Quais são as práticas que a gente tem para inspirar as pessoas? Né? Temos também uma prática de falar e escutar. De que forma a gente fala com o nosso colaborador, de que forma a gente escuta o nosso colaborador, né? Aqui através das ferramentas, algumas ferramentas que a gente vê aí utilizando o Yammer, o Workplace, do próprio Facebook, enfim,
algumas ferramentas que você tem essa troca, canal de comunicação via e-mail, né? A gente tem comunicação via televisões que ficam espalhadas pelo ambiente de trabalho, tem mural de aviso, enfim. São justamente essas ferramentas que você tem para conversar com o seu colaborador, tanto de forma corporativa quanto de forma individual ali da liderança. Quando a gente pensa nessas práticas, a gente fala também sobre o agradecer o bom trabalho do colaborador. E aqui, enquanto eu faço essa pausa rápida para tomar uma água, eu faço uma pergunta para vocês irem pensando. De que forma vocês agradecem o bom trabalho e o esforço extra dos seus colaboradores? E por que eu faço essa provocação / pergunta? Eu já ouvi, né, discursos como, ok, né, mas eu preciso realmente agradecer toda vez o meu colaborador porque ele está aqui recebendo um salário para isso, né, para desenvolver essa atividade. Então, se você ainda tende a pensar dessa forma, repense um pouco essa relação de trabalho. Né? Ela é muito mais do que só ceder a minha mão de obra e ser remunerado por isso. Ela vai muito, muito além do que essa simples troca. Né? A gente precisa ter práticas de agradecimento do nosso funcionário. Por exemplo, um reconhecimento por tempo de casa. É uma prática que entraria aqui nessa etapa. A gente fala também sobre desenvolver pessoas profissionais. Aqui está muito casado com essa etapa de desenvolvimento que a gente traçou ali na nossa jornada, porque aqui a gente está falando, né, das oportunidades de treinamento, cursos de idioma, pós-graduação, a própria ferramenta estruturada de feedback, né, pode estar ali, vai estar ali nesse processo de desenvolver. E quando a gente fala também de cuidar dos indivíduos, né, cuidar das pessoas. Mas de que forma, né? Onde entra o cuidar? Né? O cuidar, a gente fala dos benefícios que a empresa oferece, como, por exemplo, vale-refeição, vale-alimentação, a gente fala sobre o seguro, assistência médica, assistência odontológica. A gente fala desse cuidado, por exemplo, das licenças, maternidade, paternidade, quais são as práticas que a gente tem, né, para fazer, para justamente cuidar do nosso colaborador e fazer uma forma que a gente consiga apoiar as nossas pessoas, né? Por exemplo, quais são as práticas que a gente tem dentro desse cuidado, quais são as práticas que a gente tem, por exemplo, para apoiar a diversidade dentro da nossa empresa, a inclusão dentro da nossa empresa, né? E aqui eu já fiz algumas provocações aqui para vocês ao longo do dia, e aqui eu faço mais uma, né? A gente vê muito essa temática de diversidade, né? Corre muito assim, evento, fala sobre essa temática. A minha grande provocação que eu faço agora e a inclusão? Tá? Falar sobre diversidade é extremamente importante, tá? Não só para o ambiente de trabalho, mas pensando também como sociedade, é muito importante falarmos de diversidade. Mas a gente não pode esquecer da inclusão. Tá? E quando a gente fala, né, desse cuidado do colaborador, a gente aprende, a gente está, né, englobando aí todas essas temáticas. E para terminar, as 3 práticas, né, que vão auxiliar para que vocês possam fazer essa construção da experiência do colaborador, a gente fala de contratar e receber pessoas com foco na nossa cultura, né? O tão famoso fit cultural no momento da contratação, né? Cada vez mais a gente percebe que as empresas estão muito mais buscando colaboradores nesse perfil, porque a gente está entendendo que o técnico é muito mais fácil de você desenvolver a pessoa do que o comportamental ou até a questão de valores. Falamos também sobre celebrar as conquistas, tanto pessoais e profissionais. Celebração, por exemplo, de uma conclusão de uma graduação, de uma pós-graduação. A gente falou agora há pouco sobre licença maternidade, licença paternidade. A própria celebração desse momento, né? Compartilhando até aqui uma prática com vocês, acredito que a grande maioria de vocês que estão aí nos assistindo façam essa prática no dia a dia da empresa de vocês, senão já fica como uma boa dica. No momento, por exemplo, de licença maternidade, como que a gente faz? Né? A gente entrega, por exemplo, um kitzinho com alguns cuidados, hidratante, creme, para aquela colaboradora que está saindo de licença maternidade. Né? Quando a gente fala de licença maternidade, licença paternidade, a gente está seguindo ali à risca, né, o que diz a legislação, ou será que a gente está pensando muito mais na experiência do nosso colaborador com uma licença maternidade estendida? Quando a gente fala, por exemplo, de licença maternidade ou licença paternidade, quando a gente fala também na questão de diversidade e inclusão,
para casais homoafetivos, quando a gente fala também para a questão de inclusão, para adoção, né? Então acho que a gente precisa, quando a gente pensa nas nossas práticas, gosto muito dessa expressão, precisa mesmo sair fora da caixa para a gente pensar se a gente está conseguindo trazer essa boa experiência para todas as pessoas da nossa organização. E por último, compartilhar os resultados, tanto através das políticas de remuneração, bônus, PLR, e também de que forma a gente compartilha os nossos resultados com a sociedade através de ações de responsabilidade social. Então, quando a gente olha a metodologia do GPTW, a gente acredita que com essas 9 práticas culturais, pensando nessas 9 práticas culturais, vocês vão conseguir construir essa jornada, essa experiência do colaborador na empresa de vocês. Relembrando as práticas, inspirar seus funcionários, falar a verdade com todos, escutar com sinceridade. A gente fala de agradecer o bom trabalho, a gente fala de contratar e receber com foco na nossa cultura, a gente fala de desenvolver pessoas profissionais. Falamos também aqui sobre, né, o compartilhar com as nossas pessoas, né, o celebrar também as conquistas com as nossas pessoas, então, assim, também no cuidar. Então, se atentem a essas questões, esses 9 pilares que a gente falou, eles vão auxiliar e muito vocês nessa construção, ou até como repensar a experiência do colaborador. Como vocês vão construir essas práticas pensando nesses 9 pilares? Vou dar aqui 5 dicas, né? 5, digamos assim, critérios que eles vão auxiliar vocês no momento de pensar essas práticas culturais. Tá? Primeiro deles, variedade. Aqui a gente fala, de fato, a quantidade de práticas que vocês têm, né, no dia a dia da empresa, pensando nesses 9 pilares, mas, de fato, a quantidade de práticas. Um segundo critério, quando a gente fala de originalidade, por exemplo, essa prática, ela é uma prática pioneira no mercado ou não? Né? Vou dar um exemplo, café com o presidente, por exemplo. É uma prática que a gente sabe que ela é legal, ela é efetiva, as pessoas gostam muito de ter essa troca com, né, o CEO ali, com o líder, com a líder da empresa, mas também, será que a gente não pode mudar um pouco essa prática? Né? Porque é uma prática que está batida, já é uma prática que não é tão pioneira, né? Não é tão original. Então, de que forma a gente pode mudar, né, essa prática? De que forma a gente pode adaptar essa prática, por exemplo, para a nossa realidade ou para algo que, por exemplo, o nosso CEO gosta de fazer, né? A gente tem aqui alguns exemplos, vou citar só um deles, por exemplo, de transformar essa reunião, né, esse café com o presidente, num almoço com o presidente, onde o próprio presidente da empresa faz a comida para os seus colaboradores. Né? Então, assim, repensem aí de que forma vocês conseguem fazer com que as práticas de vocês se integrem muito com a cultura da empresa. Né? Essa é justamente a segunda dica. Pensem na variedade, mas pensem também no quanto as suas práticas estão integradas com a sua cultura, ou se a gente só absorveu essa prática porque a gente sabe que ela funciona muito bem no mercado. Né? Será que ela não pode funcionar melhor na nossa empresa se a gente adaptar para a nossa cultura? Então, fica essa mais uma provocação / reflexão que a gente pode ter aqui nessa temática. Os outros 3 critérios, quando a gente fala sobre, né, sobre a abrangência e o calor humano. Né? Abrangência, de que forma as nossas práticas estão chegando, né, para os nossos colaboradores, para todos os colaboradores, apenas para um grupo de colaborador. E aqui não são que todas as nossas práticas precisam ser para todos, mas assim, a gente pode ter, por exemplo, aqui times comerciais, a gente sabe que é muito mais comum celebrar resultados, celebrar meta, a gente sabe que é muito mais, né, comum em áreas comerciais esse tipo de celebração e as empresas terem celebrações específicas para times comerciais. Não tem problema nenhum. Mas a ideia é que quando a gente pensa em toda a nossa experiência, se essa experiência foi desenhada só para um público ou se ela é desenhada para todos, né? Um exemplo aqui, especificamente nesse caso de abrangência, para a gente entender e repensar um pouco, né, a nossa jornada, é a questão do check-up anual. Né? A gente sabe que alguns planos de saúde disponibilizam a opção do check-up anual para executivos. E a gente viu uma movimentação muito grande, né, acontecer desse check-up, a cada ano você ter essa disponibilidade. Mas também você já viu uma movimentação de algumas empresas hoje, não são muitas,
mas você vê uma movimentação de algumas empresas que hoje já liberaram, por exemplo, esse check-up, não só para executivos ou cargo de liderança da empresa, mas foi liberado para todos. Então é muito mais esse pensar, né? Qual prática que a gente hoje, ok, vamos desenhar especificamente para uma área, mas de uma forma abrangente, quais são as práticas que a gente tem que consigam atender todos os nossos colaboradores. E quando a gente fala do calor humano, é como essa prática é aplicada no dia a dia. Tá? E aqui eu vou buscar aquela nossa prática do kit maternidade como exemplo. A gente prepara lá, né, um kitzinho com cuidados, né, ali para a mãe, para o bebê. A gente prepara esse kit. Ok, como que entrega esse kit? Né? Deixa lá em cima da mesa da pessoa com um bilhetinho. Como é que funciona? Eu pude presenciar durante, né, obviamente não agora que estamos afastados, né, cada um trabalhando de casa, mas pude presenciar ano passado uma colaboradora que estava saindo de licença maternidade e no final do dia a gestora chamou, né, a equipe ali, chamou o time e ela contou um pouquinho da história dessa pessoa dentro da empresa, contou um pouquinho da história e também reforçou, né, porque eu assim, arriscaria dizer aqui que o nascimento de um filho pode facilmente ser o momento mais emocionante na vida de uma mulher. Então, assim, não é só uma pessoa que está se afastando das suas atividades de trabalho, é uma pessoa que vai passar por um período de cuidado, que exige cuidado, e passar por um período que vai exigir muito da saúde emocional da pessoa, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda hoje no mercado, a gente tem ainda algumas atitudes, principalmente na questão de licença maternidade, que não nos deixa um pouco contentes e orgulhosos quando a gente escuta, né? Então, assim, essa prática foi uma prática muito legal. Isso mostra o calor humano, né? Não foi só simplesmente deixar o kit em cima da mesa, e sim também trazer um pouquinho dos ganhos que essa colaboradora traz, né, para aquela equipe, para a empresa, antes desse momento tão importante. Então, acho que o calor humano é legal para a gente repensar como que a gente está fazendo para essa prática chegar na experiência do nosso colaborador. E olha que coisa interessante, lembrem o que eu falei, não foi o RH que fez esse discurso, foi a própria gestora da pessoa. Porque o RH, como eu falei, cada vez mais atuação estratégica. O operacional, o colocar a mão na massa de fazer a gestão de pessoas acontecer, isso é uma responsabilidade da liderança, que é quem está ali no dia a dia com os colaboradores, né, com o time. Então, só para a gente lembrar, os 5 critérios para pensar, né, na criação dessas práticas ou atualização dessas práticas do Employee Experience, a gente fala de variedade, originalidade, abrangência, calor humano e integração. Certo? Então, assim, né, o que é importante a gente pensar na questão do Employee Experience e como que a gente pode, né, repensar as nossas práticas, repensar a experiência. Pega ali onde está, né, a gente costuma falar que esse book de práticas, né, das práticas corporativas, é como se fosse uma caixinha de ferramenta. Onde que está essa caixinha de ferramenta? Pega essa caixinha, revisita ela, entende como está essa experiência, olha dentro dessas práticas, uma outra dica, uma excelente prática de que uma empresa fez, ela pegou todas essas ferramentas sobre feedback, sobre as licenças, sobre o cuidado, o apoio, né, desse equilíbrio da vida pessoal e profissional, celebração, agradecimento, falar, escutar, como que foi feito, né, isso, como que foi idealizado isso, né? É interessante que a gente olhe para essa experiência, monte uma caixinha de ferramenta e deixe isso à disposição da liderança. Como eu mencionei, essa empresa ela fez exatamente isso. Pegou essas práticas, pegou aí essa caixinha de ferramenta e montou de fato um book e disponibilizou para a liderança. Então, a gente sabe que quando uma pessoa se torna líder dentro de uma empresa, ela pode se tornar líder por ser talvez a única trilha disponível, por talvez não ter ali uma oportunidade de uma carreira de especialista. E muitas vezes essa pessoa pode não ter, talvez, né, ainda nesse momento, o conhecimento para executar essa gestão de pessoas, ou ela simplesmente também não necessariamente ter vontade de fazer a gestão de pessoas. Então isso é muito interessante a gente mapear e pensar nesse ponto específico da experiência, porque senão a gente tem aquele velho ditado, né? A gente perde um bom especialista e ganha um péssimo gestor, né? Então a gente precisa pensar muito de como a gente está trabalhando esse desenvolvimento das nossas pessoas e também, de fato, em dar esse suporte
para que a nossa liderança execute de fato essa gestão de pessoas no dia a dia. E para a gente finalizar aqui e abrir para perguntas, inclusive quem já está aí assistindo pode, quem não mandou ainda, pode aproveitar o momento para passar aí essas perguntas, dúvidas, curiosidade para a gente que possa conversar. Mas para fechar, eu queria falar um pouquinho sobre o EX na pandemia, né, o Employee Experience durante essa pandemia que a gente está vivendo. A gente tem aqui empresas com realidades muito diferentes. A gente tem empresa que consegue colocar 100% do seu quadro de colaboradores num formato de trabalho remoto. A gente tem empresas que não dá para a gente fazer esse tipo de movimentação, porque temos ali uma operação, temos fábrica, ou muitas vezes pessoas que precisam ficar acompanhando toda uma parte sistêmica de tecnologia, enfim, a gente tem realidades muito diferentes. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre vocês sobre isso, porque assim, eu estou vendo uma movimentação já de algumas empresas para retornar ao escritório. Claro, né, cada caso seria um caso, mas assim, algo geral que eu gostaria que vocês pensassem e provocassem também a alta liderança das empresas de vocês para isso, né? Hoje, o que a gente está vivendo não é home office. Esse é um primeiro ponto que eu queria trazer, não é home office, né? O home office, a gente tem todas as atividades, vou colocar aqui um dos pontos que gera muito, né, muita discussão ainda hoje por essa temática. Por exemplo, no caso de uma colaboradora, vou até usar como exemplo uma gestora que eu conversei, né, durante esse período de pandemia. Ela falou para mim assim, Arthur, entende meu desafio que assim, no dia a dia, quando eu faço home office, a empresa tem uma política de home office implementada. Só que no dia a dia, como é que funciona? Eu acordo, eu levo a minha filha na escola e depois eu tenho o dia inteiro, teoricamente, livre, né, para poder exercer as minhas atividades, as minhas funções. Hoje em dia, eu não tenho mais esse período onde eu estou 100% dedicado e exclusivo a essa função, né? Eu preciso ter todo um equilíbrio. Então, assim, estamos pensando em voltar para a sala de aula, estamos pensando em voltar para o escritório. Mas será que as aulas já voltaram? Como será que esse colaborador, essa colaboradora vai fazer com o filho ou dependente? Será que as pessoas se sentem confortáveis, né, em retornar ao ambiente de trabalho? Então, assim, pesquisem bastante, né, conversem com seus colaboradores, escutem as pessoas nesse momento, né? O GPTW está fazendo uma ação de pesquisa focado, de fato, nos impactos do coronavírus no ambiente de trabalho, nas relações de trabalho. E dentro dessa pesquisa, a gente já está com quase 200 empresas pesquisadas. A gente passou de 100 mil também colaboradores, né, dentro dos pesquisados. E quando a gente olha no total, acho que quase 80 mil colaboradores pesquisados, a gente vê que a grande surpresa dessas empresas foi que essa movimentação acelerada, como até surgiu, né, o meme, a transformação digital acelerada por conta da pandemia, ela mostrou um lado muito positivo nas empresas, onde a gente consegue ver hoje empresas que repensaram ali a sua jornada, as suas atividades, e justamente para que a gente possa entender se é o momento exato para voltar, se não é, e também de que forma essas empresas estão cuidando das pessoas. E quando a gente olha essa pesquisa, a gente percebe que foi uma surpresa muito grande o quanto as pessoas identificam que a produtividade não foi impactada com essa movimentação, muito pelo contrário, o que eu mais escuto e ouço falar é que melhorou muito mais a produtividade e a qualidade de vida. Então, assim, pensando nessa experiência, faço uma provocação, né? Será que não dá para a gente repensar parte do nosso quadro com uma opção de 100% de trabalho remoto? Será que não dá para a gente repensar parte do nosso quadro com um modelo híbrido? E aqui faço duas provocações, muito mais olhando para uma questão que está 100% no nosso DNA dentro do GPTW, e é o que eu falo para a gente ter esse cuidado quando a gente fala de sociedade, né, como melhorar também. Nosso objetivo é construir uma sociedade melhor, então a gente não pode deixar de falar desse ponto. Será que agora, vendo que, por exemplo, o trabalho remoto funciona muito bem,
será que a gente não consegue, por exemplo, fazer uma real e maior inclusão de pessoas com deficiência física que enfrentam diariamente o desafio de sair de casa, se locomover até o local de trabalho, né? Então, será que a gente não pode repensar um pouquinho isso? Né? Repensar um pouco algumas falas também, né, de entender ou achar que cuidar dos filhos é uma responsabilidade única e exclusiva da mãe, muito pelo contrário, né? Então, o que eu ouço muito, estou ouvindo muito das empresas, né, fala, poxa, às vezes a gente acha que a responsabilidade é só da mãe de cuidar, né, e não também do pai. Então, assim, vamos repensar um pouquinho isso, né? Vou colocar aqui como homem, vou fazer também o meu apelo, que é o seguinte: será que lavar uma louça, lavar roupa, ajudar a cuidar da casa, ajudar a cuidar da criança é algo a mais que você faz? Muito pelo contrário, né? É um dever, assim, um dever e uma responsabilidade, tanto do pai quanto da mãe, em se adaptar a esse novo formato. E para a gente ouvir vocês, contem um pouquinho da experiência de vocês, como é que tá, para a gente poder trocar. E a gente abre agora para perguntas, né, curiosidade, enfim, para a gente poder finalizar aqui mais 20, meia horinha do nosso bate-papo, para conseguir conversar com vocês. Então o Del vai auxiliar a gente. Isso aí, Arthur. Obrigado, parabéns, show. Deixa eu pôr os óculos para eu poder enxergar as perguntas. Pronto? A primeira pergunta da Aline De Gasperi. Se possível, eu gostaria de saber algumas ações que envolvem o EX, o que você considera importante dentro da GPTW. Perfeito. Quando a gente... Acho que o feedback é um dos principais, assim, acho que é a principal ferramenta para você mapear constantemente a percepção do seu colaborador frente à empresa. Feedback é muito importante, mas assim, de uma forma estruturada e corporativa, pesquisas de clima. Né? A gente precisa mapear essa experiência ao longo da jornada, seja uma pesquisa de clima um pouco mais extensa, uma vez por ano, seja através de algumas pesquisas, que o pessoal chama de pesquisa Pulse, né? Fazer algumas pesquisas dessa ao longo do ano. Muito importante quando a gente pensa nessas práticas, será que a nossa liderança conhece essas práticas? Ou será que os nossos líderes têm alguma prática que a gente não está absorvendo? Né? Por exemplo, e aqui é um exemplo que a gente teve dentro do próprio GPTW, para a gente se adaptar. Hoje 100% do nosso quadro está trabalhando de forma remota e inicialmente os times tinham uma conversa meio que fixa uma vez por semana com as suas equipes. E obviamente na pandemia a gente tem que adaptar, né, ali a realidade e começamos a mudar um pouco esse formato de contato. Então hoje, por exemplo, a gente está trabalhando num sistema que a gente faz reuniões diárias. Por exemplo, na nossa equipe, fazemos reuniões diárias de meia hora. E essa é uma prática que funciona muito bem, ela é muito boa, né? No começo, tinha reuniões que eram no início da manhã e no final do dia. Mas será que realmente isso você está fazendo, por exemplo, pensando, né, no momento em que estamos, será que essa reunião no começo do dia e no final, ela é uma reunião para, de fato, não ter uma troca com o colaborador ou será que é para vigiar o pessoal ali que está trabalhando, né? Então, acho que um ponto muito importante para pensar, é a Aline, né? Aline, perfeito. Aline, um ponto muito interessante para pensar a sua liderança conhece as suas práticas, né? Quando a gente fala dessa ferramenta, dessa caixinha de trabalho, né? Se a liderança não conhece, busque essa liderança para apresentar quais são as ferramentas que vocês têm disponíveis, né? O RH recebe muita informação da empresa, então naturalmente o RH sabe quais são as áreas que você tem uma melhor performance, que você tem um índice menor, digamos assim, de questionamento ou de reclamação, até uma palavra um pouco mais ali, mais forte. O RH sabe muito bem quais são as equipes que performam melhor, qual o gestor ou gestora que se relaciona melhor com o time. Então, assim, pega essa pessoa para trocar uma ideia com ela, ver o que ela faz de diferente com a equipe dela, ver como que ela trabalha com a equipe dela. No GPTW, a gente, né, trabalha cases de diversas empresas. Mas uma coisa que eu falo para todas elas, né, não é um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente às vezes busca muito, né, práticas, nossa, eu vou pegar ali a primeira colocada no ranking, eu vou pegar uma empresa que a gente sabe que ela é super reconhecida por cuidar das pessoas, mas assim, muitas vezes a gente tem cases internos que a gente deixa passar.
Então, acho que uma dica importantíssima que eu passo para a Aline é essa. Aline, busca um gestor ou uma gestora dentro da sua empresa que tenha ali um bom relacionamento com o time, que o time tenha uma boa performance, chama essa pessoa para conversar e entenda o que ela faz, de que forma ela se comunica com o time, de que forma ela escuta o time, né? Quantas vezes ela, por exemplo, faz conversas de feedback com o time. Eu acho que aqui é muito importante você ter esse acompanhamento regular, né, das suas práticas, da sua experiência. Ótimo. Tá aí, Aline, a dica para você. A Camila, como as empresas podem trabalhar retenção de talentos? Retenção de talentos. Olha, acho que essa pergunta, Camila, essa pergunta vale assim... $1 milhão. $1 milhão com o dólar inflacionado lá em cima, né? Não que esteja muito, mas inflacionado lá em cima, né? Não existe, como eu falei, né? Não tem uma fórmula mágica para isso. Mas acho que no momento que você começa a mapear os talentos da sua empresa, você precisa entender, né? Dentro com esse quadro de colaboradores, né? Com as pessoas que têm ali uma boa avaliação, enfim, seja qual for a ferramenta que vocês utilizam para fazer esse acompanhamento, mas é entender com essas pessoas como que elas estão, quais os desafios que elas estão enfrentando no dia a dia, quais são os principais vínculos que elas têm, que essas pessoas têm com a empresa, né? O que faz com que essas pessoas, por exemplo, trabalhem de uma forma muito mais engajada ou muito mais disposto. É importante você fazer, e aqui lembrando sempre, tá? Esse cuidado, essa atenção, essa conversa, ela tem que vir da liderança com o colaborador, não do RH. Porque imagina a gente virar e falar assim, Camila, seguinte, você vai precisar mapear agora todos os talentos da sua empresa. O pessoal tem que esquecer da Camila até o final do ano, né? Porque essa Camila vai ficar de um lado para o outro tentando, né, mapear o time. Então, assim, apoiem a liderança nesse processo, captem a percepção dessas pessoas, entendam de fato, né, o que está dentro de responsabilidade da empresa em trabalhar esses talentos. Eu vejo muita essa discussão, né? O pessoal fala, como que a gente faz para reter talento? Não tem problema, é só você aumentar o salário, traz lá o que ele recebeu de proposta ou ela, e a gente vai lá e a gente cobre a proposta. Cara, será que é só isso? De novo, quando eu falo, né? Será que é só isso que a pessoa vai avaliar? A pessoa vai avaliar, por exemplo, quais são as oportunidades que ela está tendo para crescer e se desenvolver na empresa, né? A gente está falando de uma pessoa que pode estar num primeiro momento, acompanhando essa avaliação, ela é ali um top talent da empresa, né? Quando a pessoa sai, digamos assim, dessa escala de avaliação de top talent, o que a gente faz? A gente aponta o dedo e, fulano está caindo aqui. Mas será que a gente faz alguma coisa em relação a isso? A gente vai tentar entender, né, o porquê, o que aconteceu, o que levou àquela movimentação, ou até o próprio lado contrário. Porque às vezes a gente acha que pode ser alguma experiência nossa interna que não esteja ajudando ou auxiliando nesse processo, mas muitas vezes pode ser alguma questão pessoal, né? A gente precisa lembrar que assim, né, o Arthur pessoa e o Arthur profissional é o mesmo Arthur. Então, a gente está aqui conversando, estamos aqui, o Del é a mesma coisa, a gente está aqui conversando, obviamente, né, desempenhando aqui a nossa função. Mas ninguém sabe, por exemplo, o que acontece com o Del, o que acontece com o Arthur antes ou depois. Então é muito importante a gente ter esse acompanhamento, é importante a gente pensar, quando a gente fala na retenção dos nossos talentos, a gente entender quais são esses recursos que a gente tem para manter uma boa comunicação, para manter claro as oportunidades de crescer. Acho que aqui talvez seja o ponto principal, até Camila, para você pensar. Como que está o processo, como que são as oportunidades de crescimento e desenvolvimento dentro da sua empresa. Tá? As oportunidades de treinamento, as oportunidades de promoção, elas são divulgadas para as pessoas, os critérios são claros para que as pessoas possam, né, fazer ali a concorrência a uma vaga, para, por exemplo, aplicar para uma bolsa, para um formato de, né, sei lá, seja 50% de patrocínio para uma bolsa de pós-graduação. É conversar, entender com essa pessoa quais são as expectativas dela em relação à carreira, em relação à empresa. Então, assim, né, aqui trabalhando especificamente com o grupo que a gente fala de top talent, mas de uma forma geral isso vai auxiliar você, essas dicas vai auxiliar você a repensar e pensar na experiência dos colaboradores, acho que como um todo. Perfeito.
A Fernanda, eu tenho uma dúvida. O EX ele está ligado ao endomarketing dos processos de gestão de pessoas? Olha, essa é uma pergunta assim, o EX ele está também relacionado com o endomarketing dentro do papel de RH e dentro do pilar de gestão de pessoas, né? A gente vê cada vez mais uma sinergia muito grande entre times de marketing e RH. Muitas vezes até encontrei empresas onde a estrutura de marketing e RH dividiam até a mesma gestão, porque é um trabalho feito em sinergia. O endomarketing ele vai reforçar muito das práticas da empresa nessa comunicação aberta e transparente a todos. E aqui eu dou uma dica para Fernanda. Fernanda. Minha memória tá boa, né? Perdão. É Fernanda. Uma dica para Fernanda é tomar um cuidado com o endomarketing, porque eu já vi algumas ações de empresa que faz uma comunicação e uma campanha muito grande para uma determinada prática ou ação, e aí na hora do vamos ver, a ação não era muito bem o que foi divulgada. Então, assim, tomem cuidado para não forçar muito ou exagerar muito nesse endomarketing e depois você acabar não conseguindo atender a expectativa daquelas pessoas. Então, é super sinergia, cada vez mais a gente vê essa troca, essa sinergia, esse trabalho conjunto, né, das práticas de endomarketing, do time de marketing da empresa e também do time de RH. A Bia, o EX também envolve o momento de desligamento. Que dicas você pode dar, ainda mais neste cenário de pandemia, que tantas empresas estão passando por essa situação? Perfeito. Vamos lá. Primeiro ponto muito importante, tá? A gente pensar nesse momento de pandemia, o porquê que a gente vai desligar as pessoas. Por que eu faço essa provocação? É muito fácil, digamos assim, é muito fácil você desligar um colaborador e falar, olha, infelizmente, estamos no momento da pandemia, dificuldade financeira, a gente vai ter que desligar. Tá, Arthur, mas me fala assim, e se realmente esse for o motivo que a gente vai desligar as pessoas por dificuldade financeira? Minha dica, comunicação transparente. Quais foram os critérios que vocês selecionaram? Porque assim, né, vamos combinar, a gente está numa área, vamos ter que desligar por causa de orçamento, né, por problemas, questões financeiras. Tá bom. Arthur ou Del, quem que vai? Quem que desliga? Não, olha, Del, vai ser você. Não, Arthur vai. Então assim, mas o porquê que a gente vai desligar? Né, qual o critério que foi usado? A gente tem um case muito bacana de uma empresa que eles precisaram passar ainda pré-pandemia, eles precisaram passar por uma reestruturação grande do quadro de colaboradores e o próprio presidente da empresa, ele rodou todas as áreas comunicando a todos o motivo, o momento dos desligamentos, quais foram os critérios que eles utilizaram. Então, uma empresa que fica numa cidade do interior, então como o impacto é muito grande, a gente sabe pessoas da mesma família trabalhando, esse, por exemplo, foram os critérios. A gente não vai desligar pessoas da mesma família, para que a gente consiga ter um equilíbrio, um impacto menor. Então, assim, a dica que eu dou pensa muito no porquê você vai fazer a demissão, né? Nessa comunicação, de que forma a gente vai comunicar as pessoas, de que forma a gente vai falar sobre esses critérios. E tomar um cuidado, porque a gente viu no início uma movimentação muito grande de empresa falando que não, a gente não vai demitir, né, a gente vai aderir a alguns programas que tente, não demita, mas aí quando a gente vê aí um pouquinho dos bastidores, a gente percebe que as coisas não são muito bem como estão sendo, por exemplo, veiculadas em mídias sociais. Então, assim, mais um pedido que eu faço, tomem cuidado com o que vocês postam, pensando nesse employer branding, né, e também na experiência do colaborador, porque imagina um colaborador da empresa, né, tá vivendo uma experiência diferente do que ele, por exemplo, vê na rede social. Imagina o quão frustrante seria. Então, assim, a dica pense muito na comunicação. Quais são os critérios para fazer os desligamentos, se necessário, repensem custos. E aqui eu vou dar um exemplo até interno nosso do GPTW. A gente está fazendo essa movimentação
que a cabeça está saindo fumaça, porque a gente está repensando tudo isso, né? Poxa, será que vale a pena a gente ter um escritório, um local físico de trabalho para 100% da nossa operação? Vou dar um exemplo meu. Eu, como consultor, eu fico muito mais nas empresas, ali no dia a dia, na correria, do que, de fato, no próprio escritório. Então, assim, repensem um pouco se não tem algum custo que a gente pode, né, reduzir antes de fazer um desligamento. Isso é uma coisa, inclusive, muito legal, é muito bacana eu poder vivenciar isso, onde a gente tem um cenário que no GPTW é isso, a demissão de pessoas por motivos da pandemia vai ser feito assim, em última instância. A gente está revendo todos os custos para justamente não ter que desligar pessoas. Porque, e aí, né, a minha dica, se já aconteceu o desligamento, se já houve esse desligamento, é importante a gente manter o contato da pessoa, até porque eventualmente a gente acredita que isso vai passar. Em um momento a gente vai retornar para um novo normal e quem sabe nesse momento também não contatar essa pessoa para fazer a admissão. Então assim, fiquem atentos, cuidado com a comunicação, pensem bem antes de desligar alguém e falar, olha, é por conta da pandemia. Pensem nos critérios, pensem se realmente esse é o motivo e se esse é o único caminho que a gente tem. Perfeito. A Mariana, por onde a empresa deve começar para implantar uma cultura centralizada na experiência do colaborador? Perfeito. Acho que tem um ponto importante que vai até um pouquinho antes de começar a pensar, né, justamente esse começo. A minha dica é entrevista com a alta liderança da empresa. Uma dica relativamente simples, mas que vai fazer a diferença. Por quê? E aqui até usando algumas ferramentas, como por exemplo, pode montar aqui um workshop com a alta liderança da empresa e desenhar ali, por exemplo, uma persona para entender também muito da alta liderança da empresa, da liderança da empresa e, óbvio, um trabalho em conjunto com a RH, qual que é o perfil do colaborador que a gente quer para a empresa, né? Qual que é o perfil dessas pessoas. E quando você começa a desenhar um pouco desse perfil, traçar um pouco desse perfil, você já vai ter mais ou menos uma ideia de qual é o colaborador, por exemplo, que você vai buscar no mercado, né? E aqui a minha dica fujam cada vez mais, né, do conceito de sempre contratar as mesmas pessoas do mesmo curso de graduação, contratar sempre as pessoas da mesma faculdade, as pessoas que fazem o mesmo curso, porque assim, tem diversos estudos, tanto estudo nosso do GPTW, quanto estudo de outras consultorias como o McKinsey, por exemplo, que falam que times diversos, eles são muito mais produtivos, inovadores. A gente vê isso no dia a dia das empresas, a gente vê que de fato as empresas que conseguem fazer essa grande transformação são justamente essas empresas que têm um time mais diverso. Então, o primeiro passo que eu falo a primeira dica para pensar nisso tudo, qual o perfil do colaborador que a gente está trazendo aqui para dentro, né? Qual o perfil do colaborador que a gente está contratando, porque fica aquele ditado, né? Não espere resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, repense um pouco desse processo. Acho que essa é a primeira dica. Entrevista para a gente entender qual é o perfil que a gente quer e fugir um pouco de sempre contratar pessoas no mesmo modelinho aí, que é uma coisa que a gente ainda vê acontecer. Fabiana, qual o melhor caminho para a empresa iniciar e implantar o EX? Acho que casa um pouquinho com a dica anterior, é você olhar um pouquinho, né, fazer essa entrevista com a alta liderança da empresa, entender quais são, né, valores, quais são os nossos valores, identifique os seus valores, conheça seus funcionários, conhecer os funcionários que você tem ali no dia a dia da sua empresa. É importante você também conhecer quais são as práticas corporativas que você tem na sua empresa, quais são os benefícios, quais são as práticas que, por exemplo, visam ali o apoio, né, desse equilíbrio da vida pessoal e profissional, né? Estruture melhor, por exemplo, o onboarding da empresa e também essa rodada de feedback e de desligamento. Isso é muito importante. E essas duas etapas, né, parece um pedaço tão pequeno da experiência. Se a gente for, por exemplo, falar aqui, né, um período de 5, 3 anos numa empresa, um curto período, a integração e o desligamento, sei lá, não vai representar, depende de como for, nem um mês talvez dessa experiência total. Mas são pontos importantíssimos, como por exemplo no desligamento eu mencionei, qual que é o
motivo daquele desligamento, né? Qual que é o motivo daquele pedido de demissão? O que está por trás disso? Onde houve a ruptura? Né? Outra dica importante para começar do zero, esclarecer o papel da liderança no Employee Experience. Falei isso já algumas vezes aqui e repito, porque essa, para mim, é a frase principal para o RH repensar como ele está atuando nas empresas. Cada vez mais a gente precisa pensar no estratégico. Quem executa a gestão de pessoas é a liderança, é a gestora, é o gestor que vai estar ali no dia a dia com o time. O RH tem que ser o parceiro estratégico que vai fornecer essas ferramentas, vai fornecer, por exemplo, o desenvolvimento para um líder que não tem ali uma habilidade ou conhecimento, ou muitas vezes interesse por ter medo ou receio de fazer a gestão de um time. Então, assim, essas dicas são importantes. Identifique quais são os valores da sua empresa, conheça o seu colaborador, estrutura melhor o onboarding e o feedback de desligamento, esclareça, deixe muito claro o papel da liderança dos times no Employee Experience e também, assim, faça essas pesquisas regulares para que você possa mapear a sua experiência ao longo dos anos. Bom, falando da pandemia, Amanda, estamos num bom momento para pesquisa de clima devido à pandemia? Essa pergunta é muito boa. A gente recebe bastante essa pergunta de pesquisa de clima, né? Será que esse é o momento que a gente... E aqui eu afirmo categoricamente para vocês, esse é o melhor momento para a gente ouvir os colaboradores, né? Esse é o melhor momento para a gente ouvir as pessoas. O que acontece muitas vezes na questão da pesquisa de clima é que as pessoas acabam, principalmente figuras ali na liderança, né, seja alta liderança da empresa ou ali na liderança direta dos times, acham que a pesquisa de clima é uma avaliação da pessoa, do gestor, da gestora, ou uma avaliação do líder, né, do diretor, de uma diretora, e muito pelo contrário. Na pesquisa de clima a gente está captando uma percepção do ambiente de trabalho que sim, a liderança faz parte, impacta a percepção das pessoas, né, é responsável por grande parte da percepção e da experiência do colaborador dentro da empresa, mas assim, não é o único fator, né? Então, a gente tem visto nessas pesquisas que a gente tem feito, tanto pesquisas focadas na temática de pandemia, quanto pesquisas de clima que estão acontecendo ainda ao longo da pandemia, que mostram que é extremamente importante ouvir as pessoas. O caderno de comentários das pesquisas que a gente tem visto, que eu tenho acompanhado, assim, é muito legal você ver o quanto os colaboradores estão compartilhando, como eles se adaptaram, por exemplo, a esse novo formato de trabalho. Hoje a gente vê que existe uma questão que sempre foi importante, na verdade, né, mas agora está ganhando também muito mais destaque sobre a questão de saúde emocional. A gente vê empresas muito mais buscando a temática de saúde emocional, saúde mental, saúde psicológica das pessoas. Então, assim, muitas vezes, nesse momento, o colaborador ele só quer ser ouvido. Ele só quer ter um espaço para ele poder compartilhar quais são os desafios dele, para ele poder compartilhar o que ele está aprendendo, o que ele está acontecendo durante a pandemia. Então, assim, esse momento é o melhor momento para ouvir as pessoas, não só para você entender como elas estão desempenhando suas atividades no dia a dia, mas também aproveita esse momento para saber, por exemplo, sobre um retorno. Né? Que forma, como a gente volta, quando a gente volta, será que as pessoas estão dispostas a voltar agora? Será que, por exemplo, né, vamos colocar aqui um exemplo de um colaborador ou uma colaboradora, hoje mais cedo eu estava olhando o resultado de uma dessas pesquisas e eu vi um comentário de um colaborador que falou justamente isso, falou, olha, na pandemia tive que me adaptar um pouquinho, contratei, por exemplo, um professor particular para acompanhar minha filha à tarde, porque assim, de manhã eu consigo ficar um pouco mais flexível e cuidar dela, à tarde não, porque eu preciso focar no trabalho. E a esposa dele é profissional na área de saúde, então ela não está dentro de casa e ela, quando está em casa, ela fica isolada até para garantir toda a questão de segurança. Então assim, será que esse é o momento de voltar? Se não teve retorno das escolas, será que realmente é o momento da gente retornar? É um momento importante, por exemplo, nessa pesquisa, de você ouvir os colaboradores agora, para você, por exemplo, fazer uma troca de benefício. De repente você tem um benefício que você tem ali no dia a dia, que você não tem mais necessidade, como, por exemplo, você colocar um novo benefício como um auxílio internet. Né? Esse é outro ponto que vem aqui, que as pessoas perguntam muito. E a ergonomia em casa? Como é que funciona?
a ergonomia no ambiente de trabalho é mais fácil, a gente consegue controlar. E dentro de casa? Então, assim, a gente vê, por exemplo, nessas pesquisas, as pessoas falando, olha, acho que se eu tivesse a minha cadeira agora, me ajudaria a desempenhar melhor o meu trabalho, porque minha postura está ficando horrível. Gente, e assim, é uma coisa tão simples. Você pegar a cadeira que o colaborador usa e disponibilizar para ele usar no ambiente de trabalho. Então, a gente viu várias aí, óbvio, né, adaptar no melhor formato. Tem colaborador que vai buscar a cadeira, tem empresa que a gente viu acontecer que, por exemplo, eles não tinham todos os notebooks na hora, pagaram, por exemplo, seja em Uber, um táxi, o que quer que seja para o colaborador, para ele ir embora para casa com a cadeira e com o desktop ali, a tela, o monitor. Então, assim, né, é um pouco... Essa movimentação ela vai aconteceu um pouco no perrengue, e a gente viu o quanto foi difícil fazer essa adaptação. Funcionou, mas foi difícil. Para a gente fazer essa movimentação contrária, em vez da gente passar por esse perrengue de novo, escute seus colaboradores, ouça o que eles têm para dizer, ouçam as sugestões, ideias, abram espaço e caminho para que eles possam contribuir. Perfeito. A Luísa, eu acredito que o trabalho remoto, infelizmente por conta da pandemia, adiantou um futuro próximo, que, como comentado ainda há pouco, algumas empresas reconheceram que a produtividade e outros aspectos não foram prejudicados. Em sua opinião, acredita que seria válido em uma possível nova contratação já estar aplicada a opção de escolha de trabalho, presencial, remota ou até mista? Seria vantajoso para a empresa se adequar ao conforto do colaborador, até mesmo sob a perspectiva financeira? Perfeito, vamos lá. Acho que aqui a gente tem algumas etapas, né, para percorrer. Acho que um primeiro ponto importante quando você fala no momento da contratação, extremamente válido. Extremamente válido. Você, no momento da contratação, obviamente, dependendo da área, a gente vê isso hoje, por exemplo, nas empresas, que algumas áreas, sim, é possível você adotar um trabalho 100% remoto, é possível você adotar um modelo híbrido ou não tem como, precisa estar 100% do tempo no escritório. Então, por exemplo, que a gente, até aqui, a gente acaba focando não muito mais no escritório, mas não se esqueçam de quem tem operação, né? As pessoas do operacional, indústria, por exemplo, unidade fabril, a pessoa precisa continuar frequentando o ambiente de trabalho. Então, assim, não tem problema você ter os 3 modelos misto, né, híbrido, 100% remoto, 100% presencial. Não tem problema você ter essas categorizações no momento da contratação. Inclusive, acho que é um benefício, digamos assim, né? É uma prática, na verdade, que cada vez mais as pessoas vão procurar de hoje em diante quando elas forem buscar um trabalho. Né? De que forma se a empresa tem essa política de trabalho remoto. Porque no fundo é isso, você tem um ganho muito grande em qualidade de vida para algumas pessoas, por isso é importante o quê? Escutar os colaboradores. Alguns deles querem voltar, outros não querem voltar. E aqui o papel importante, aqui sim o papel importante, né, do RH, em comunicar às pessoas, deixar muito claro para as pessoas, né, porque determinadas áreas podem seguir um trabalho 100% remoto, porque outras áreas vão adotar um modelo híbrido e quais áreas que são essenciais que sigam no modelo presencial. Esse ajuste ele vai ser um ajuste ali do detalhe dentro da empresa. Né? A gente não consegue trazer uma recomendação macro, mas é muito importante disponibilizar essas 3 opções sim, claro, sendo possível. Acho que tinha uma outra perguntinha no final. Acredita que seria válido uma possível nova contratação já está aplicada no trabalho potencial? Seria vantajoso a empresa se adequar ao conforto do colaborador, até mesmo sob perspectiva financeira? Perfeito. Esse é um ponto interessante, né? Porque como eu mencionei, por que é importante ouvir as pessoas? Por exemplo, dentro do nosso time, do GPTW, aqui da área da qual eu atuo, né, da regional que eu atuo, a gente tem ali pessoas que querem urgentemente voltar para o escritório e tem pessoas que não querem mais voltar para o escritório. Então, acho que não dá para você generalizar essa prática no bem-estar ali do colaborador, porque, por exemplo, para algumas pessoas, o bem-estar vai ser justamente sair de casa todo dia de manhã, ir para o escritório e voltar para casa. Até porque estão começando algumas discussões muito mais recorrentes sobre essa temática do trabalho remoto, do quanto é positivo para o colaborador em termos de ganho de qualidade de vida, produtividade, entre outros,
mas também o quanto isso pode prejudicar futuramente nas interações, como por exemplo, né, a gente sabe que a troca, o dia a dia, o contato com as pessoas, ele gera um ambiente muito mais, né, inovador, criativo, porque você justamente tem essa provocação da troca. Né? Entrando aqui no campo um pouquinho mais ali, fugir um pouco, mas não vou entrar muito porque não é a minha especialidade, mas, por exemplo, alguns estudos que falam que essa interação por vídeo, ela não desperta todo o nosso campo neurosensorial. Quando a gente está presencial, a gente está ali prestando atenção no gesto da pessoa, no como ela está se comportando, se ela está mexendo a perna, se ela não está, se ela está desviando toda hora o olhar, ou se ela está fixo em você, se ela está interessada ou se ela não está. No vídeo, fica um pouquinho complicado da gente fazer isso, né? No vídeo, muitas vezes o pessoal entra de manhã na reunião com a câmera fechada, que ainda está de pijama, está descabelado. Eu não tenho esse problema de descabelado, pelo menos, eu já estou pronto logo cedo. Mas assim, então, não tem uma fórmula específica de, olha, vamos movimentar agora para pensar no bem-estar do colaborador. Né? Não é todo colaborador que pensa que o bem-estar é um trabalho 100% remoto. Então, faça ali uma pesquisa, escute as pessoas para que você consiga entender, né? Qual é o melhor formato de trabalho, se as pessoas querem ou não querem voltar. Eu acho que aqui vai exigir esse momento da pandemia que a gente está passando, ele vai exigir um trabalho, como eu falei, bem minucioso, estratégico do RH, em parceria com as lideranças, em justamente entender, né, quais times podem ou quais não podem adotar um desses 3 formatos de trabalho e quais são as pessoas desses times que também têm a vontade de adotar. Por que é um trabalho minucioso? Porque aqui a gente vai muito mais com uma percepção mais individual da pessoa. Se você tiver a opção de fazer isso, de buscar o individual, excelente. Se não tiver, aqui o meu apelo para que a comunicação dos porquês esteja muito clara para todos. Olha, gente, por que a gente não pode adotar uma forma de trabalho 100% remoto? Por que a gente não pode adotar um modelo híbrido? Ou por que vamos manter 100% da operação presencial? Dica preciosa, se você ou sua empresa está pensando em manter 100% presencial sem repensar a política de trabalho remoto, repense mais uma vez. Repense mais uma vez porque essa temática vai vir muito forte e eu acho que agora, assim, 100% das pessoas quando forem procurar uma nova vaga de emprego, elas vão olhar ali a questão do trabalho remoto. Bom, encerramos aqui as perguntas, suas considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, acho muito legal a gente fazer essa troca. O Del comentou no começo, é muito importante a gente manter essa atualização, essa troca de conhecimento. Queria dar uma dica para vocês, a gente, como eu falei no começo, né? Quem que cuida do RH? Então, assim, cuidem da saúde mental de vocês, a gente sabe que é uma carga, uma responsabilidade, até que a gente que trabalha com pessoas, a gente se apega muito a isso, né? Então, a carga de responsabilidade que vocês estão absorvendo nesse momento, pega um pouco mais leve. Na pandemia, tá, a coisa mais comum que eu escuto, que eu converso com os clientes, com gestores e gestoras, é assim, a minha impressão é que está todo mundo mais produtivo que eu. Então, assim, calma com esse excesso de produtividade que você vê em rede social, né? De, nossa, meu dia começa às 7, vai cravado até às 8h30, eu faço isso, faço aquilo. Então, assim, calma, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua, né, a sua rotina, o seu dia a dia. Acho que é a consideração que eu faço em relação ao tema. Employee Experience. Se você não pensa na experiência do seu colaborador, pensa agora. Agora a gente vai encerrar o nosso encontro, já está liberado. Antes não podia, porque senão vocês iam perder as dicas, mas agora está liberado. Comece a pensar agora na experiência do seu colaborador. Você que já tem a experiência do seu colaborador montada, revisite essas etapas, entenda se tem algum possível processo de melhoria. Porque aqui, para a gente finalizar, eu já vi algumas empresas que pensam assim, bom, então tá bom, uma vez que eu montei a jornada do meu colaborador, tá pronto, tá pronto. Mas assim, por quanto tempo isso vai durar? Né? Você precisa revisitar, atualizar suas práticas, revisite essa jornada mais algumas vezes. Olhe para dentro de casa. Cases de mercado são muito importantes, legais para a gente ter uma referência, mas não funcionam como Ctrl+C, Ctrl+V. Olhe para dentro de casa, pegue práticas e cases internos bem legais e
A gente acredita que dessa forma, quando você para de fato para entender a percepção do seu colaborador, quando você consegue criar esse ambiente de confiança, onde você comunica de forma transparente, uma comunicação para todos, onde você tenha valores muito fortes dentro da sua organização, você consegue despertar o pleno potencial das pessoas. E é isso que a gente fala, você maximizar o potencial daquela pessoa e não de uma forma forçada, de uma forma sustentável. É essa forma que a gente acredita que o ambiente de trabalho deva funcionar, né? De forma um crescimento, de forma sustentável, pensando na experiência do colaborador, para que você possa despertar esse pleno potencial nas pessoas, para ter, obviamente, crescimento financeiro, porque um GPTW, um Great Place to Work, um excelente lugar para trabalhar, ele precisa ter fluxo de financeiro para existir. Então, assim, quando a gente fala de pessoas, a gente não está falando só de matemática, temática de humanas, de abraçar a árvore. Não. A gente está falando de um pilar que deveria ser estratégico, que é discutido, por exemplo, numa reunião de alta liderança. E aí, para fechar, faço uma última provocação no nosso encontro. A temática pessoas, o pilar de pessoas. Quanto tempo vocês gastam discutindo a temática de pessoas, por exemplo, numa reunião de C-Level, numa reunião, num comitê executivo, numa reunião da alta liderança? Porque se a alta liderança não estiver apoiando, não for patrocinadora do pilar, do tema de pessoas dentro da empresa, dificilmente você vai conseguir provocar essa real mudança e transformação dentro da sua empresa. Muito bom, obrigado, Arthur. Eu que agradeço. Tenho certeza que foi de grande valia aí para o pessoal que está do outro lado. Lembrando que a semana que vem, dia 6 de agosto, a gente tem o nosso próximo encontro, o encontro de número 11, Admissão sem papel, digitalizando a rotina do RH. Tá? A gente vai trazer o José Carlos Nascimento e o Oswaldo Meneghel com esse tema para vocês. É só acessar o Simpla ou a nossa RH News, ali tem a área de eventos, podem clicar lá e fazer inscrição. Lembrando também da avaliação importante, então vocês devem ter recebido um link, preencham para a gente poder saber, ter o feedback. Perfeito, é muito importante o feedback para mim também, para todos nós. Né? Você. Exatamente, e também vocês concorrem, como eu disse no início, a uma entrada para o nosso congresso do dia 19/11, que traz o mesmo tema, Employee Experience, Tecnologia e Employee Experience, tá? 19/11, só preencher, todo final do mês a gente vai fazer um sorteio. Então hoje é quarta, sexta-feira a gente faz o sorteio agora de julho, e a gente tem agosto, setembro e outubro aí para vocês concorrerem, tá bom? Eu agradeço aí os nossos patrocinadores, a Lelo, a Pedata, mas principalmente você que está desse lado de lá, Minas Gerais, Amazonas, Goiás, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Piauí. Gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês e a gente espera encontrá-los dentro de casa nos próximos eventos, tá bom? Obrigado, Arthur. Obrigado, Del. Beijo para vocês. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.